Ucrânia anuncia nova proposta de cessar-fogo para os russos de 90 dias, mas Maria Zakharova, representante dos russos, alega que o Zelensky e o seu bando só desejam realizar atentados contra a Rússia, inclusive agora no dia 9 de maio. Enquanto isso, Trump fala que ficou decepcionado com Putin, mas que confia no mandatário russo e que sabe que ele quer a paz, enquanto a Estônia garante que mandará tropas junto a outros países europeus para formalizar a coalizão pela paz ali no território ucraniano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, temos dados importantes e preocupantes sobre a economia americana, que apresentou uma queda de 0,3% do PIB, sendo que o esperado era um crescimento de 0,3% e um aumento muito grande das importações, na casa de 41%, que desbalanceou ainda mais a balança comercial americana. Somado a outros dados, como a queda de confiança do consumidor americano e também a inflação e recessão em setores importantes, são dados que preocupam o governo Trump, que alega que não tem o que se preocupar, que a era de ouro vai começar e que é para a população americana ter paciência com o Trump. Vale lembrar ainda que ele desmistifica e fala que, na verdade, os institutos de pesquisa estão mentindo e que ele não é o pior presidente ou o presidente mais mal avaliado nos 100 primeiros dias de mandato, como demonstrou aí uma série de institutos de pesquisa. Será que ele tá certo? Enquanto isso, os chineses alegam que o Trump já telefonou para a China, querendo negociar as tarifas praticadas entre China e Estados Unidos, e a China que anuncia uma revolução no seu mercado interno, principalmente dando incentivo à iniciativa privada, colocando que ela vai ajudar a China a superar esse momento de dificuldade econômica em meio a uma guerra comercial. Será que os chineses vão conseguir crescer em meio a uma política tarifária que afeta em 245% a economia chinesa? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre declarações preocupantes do Paquistão, que fala que a guerra vai começar com a Índia dentro de 24 a 36 horas, e o Irã que anuncia uma boa notícia. Teremos uma nova rodada de negociações para finalmente um acordo nuclear no sábado, junto aos Estados Unidos, ali em Roma. Será que finalmente agora sai a paz? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Nesse momento você está em perigo, e eu não estou nem brincando, nem exagerando. Sim, pessoal, existem várias pessoas que querem ter acesso às suas informações pessoais e profissionais, que estão nos seus equipamentos, celulares, notebooks, para ter acesso ali a coisas que podem comprometer a sua segurança e da sua família. Eu, ainda mais que trabalho no mundo online, uso o melhor VPN do Brasil para garantir minha segurança, que é o VPN do Surfshark. Eu fico super tranquilo hoje, por exemplo, de fazer uma transferência bancária utilizando o meu celular, porque eu sei que o VPN do Surfshark, ele vai mudando a criptografia e vai deixando como se fosse uma espécie de túnel de proteção que impede que pessoas de má fé tenham acesso às minhas informações. Conectar um Wi-Fi público, por exemplo, sem maiores problemas. Além do que, existem várias usabilidades, como dar, por exemplo, a minha geolocalização, e com o VPN do Surfshark eu tenho acesso a centenas, a milhares de servidores e países diferentes que vão trazer benefícios exclusivos. Por exemplo, quero ter acesso a uma série e a um conteúdo que só saiu, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu mudo minha geolocalização e tenho acesso àquele conteúdo exclusivo. Vou fazer uma viagem, não sei se vocês sabem, mas existem várias diferenças em relação a promoções a preço de aluguel de carro, passagem, estadia. Com o VPN do Surfshark, eu consigo apresentar ou me localizar em locais específicos e ter acesso a condições exclusivas de determinadas localidades. Garanto de verdade, é muito baratinho. Além do que, usando o meu cupom, o meu link aqui, ó, você vai ter acesso a 4 meses extra e ainda vai ter, compartilhar a sua conta com várias pessoas diferentes. O VPN do Surfshark, ele até incentiva que você faça isso. Então você pode conectar no seu celular, no seu notebook, no seu videogame e compartilhar com várias outras pessoas diferentes. Tem suporte 24 horas, central de dúvidas, cara, não tem por que você não assinar. Fica mais barato que uma balinha. Pode confiar em mim, eu uso, cara, e recomendo bastante para vocês, tá? Então, para sua segurança e várias outras usabilidades, usa o VPN do Surfshark. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a Ucrânia respondeu à proposta de cessar-fogo feita pela Rússia. O Putin, ele alegou que ele deseja 3 dias de cessar-fogo, do dia 8 até o dia 10 de maio. Vai lembrar que esses dias não são dias à toa, já trouxe para vocês.
para mim faz muito mais parte da narrativa russa, que sabe que esse dia vão ser dias muito importantes, já que marca o 80º aniversário do dia da vitória ali dos russos em meio à Segunda Guerra Mundial, e é um dia em que várias lideranças vão estar em solo russo. O próprio Lula vai estar lá, o Xi Jinping, o Aliyev e outras lideranças importantes. Então, óbvio que um risco de um atentado, de um ataque, enfim, preocupa Moscou. Além disso, o Trump fez uma série de reclamações, alegando que ele não entendia por que o Putin, apesar de falar que queria paz, continuava atacando posições civis na Ucrânia. Então, creio eu, né, que o Putin, ele meio que ataca 2 pontos de uma hora só, tá vendo? Tô propondo aqui, um cessar-fogo, quem não quer respeitar são os ucranianos. E além disso, caso a Ucrânia respeite, melhor, porque é uma garantia de segurança num evento tão importante para os russos como é o Dia da Vitória. Só que a Ucrânia aparentemente não comprou muito bem essa ideia. E a gente teve, por exemplo, o próprio ministro das Relações Exteriores da Ucrânia garantindo que ele está sim pronto para fazer negociações de paz em qualquer formato. Só que só quando perceber que Moscou também está preparado para o difícil caminho da paz. Que a Rússia deve parar de falar sobre sua prontidão para a paz e deve finalmente começar a agir. E um bom jeito seria não fazendo um cessar-fogo de 3 dias, um cessar-fogo provisório, mas sim um cessar-fogo definitivo, de 30, 60 ou até 90 dias, como propõe a Ucrânia. Como eu já trouxe para vocês também, poxa, um cessar-fogo, acho que Rússia e Ucrânia desejam. A grande questão é, né? Esse cessar-fogo vai ser com as atuais linhas de contato entre Rússia e Ucrânia? Vão ter garantias de cessar-fogo em todos os ataques? Terra, céu, mar, vai ser só em alguns pontos estratégicos? Vai ter a cessão de algum território? Vamos ter, por exemplo, a formação de uma zona tampão com tropas europeias? E a Crimeia? O Trump fala que tem que ser da Rússia, a Rússia também alega isso, mas o Zelensky fala que é até anticonstitucional. Então, assim, os dois querem. A questão é como fazer isso. O próprio Putin, por exemplo, segundo o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, nas negociações de paz, ele alega que o Putin agora faz novos pedidos e fala que para estabelecer um cessar-fogo não pode ser nas atuais linhas da frente de batalha, mas sim que todo o território de Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, enfim, deve ficar sob responsabilidade dos russos. A Maria Zakharova, que é a representante das relações exteriores da Rússia, respondeu e alegou que, na verdade, quem está fazendo jogo de cena, quem está querendo convencer ou manipular a opinião do Trump, não são os russos, e sim os ucranianos. Isso vem dentro do contexto, como eu falei para vocês, porque o Zelensky falou, quer dizer então que a Ucrânia está disposta, aliás, que a Rússia está disposta só a fazer 3 dias cessar-fogo. Poxa, realmente, né, os russos eles têm bastante motivos para se preocupar com o desfile do Dia da Vitória. Concorda que foi mesmo que uma ameaçinha, né? Então a Rússia está se preocupando que a Ucrânia pode fazer um ataque, né? Realmente, eles têm bastante motivos para se preocupar. E a Maria Zakharova aproveitou isso para falar, né? Olha, o Zelensky e o seu bando estão claramente boicotando a paz. Como que a gente pode falar em cessar-fogo com a Ucrânia com cessar-fogo com a Ucrânia, quando Kiev está planejando fazer ataques terror, taranã? Claramente, a gente tem sim que se preocupar e fazer algum tipo de resguardo, porque o Zelensky não é um cara confiável. Então percebe, né? Que a Ucrânia joga a culpa para a Rússia joga a culpa para a Ucrânia já estabeleceu, já falou, que os russos não desejam a paz agora por um motivo bem simples. Está chegando o verão, estão secando os campos, é quando os blindados e as tropas vão conseguir avançar. Talvez existam planos, segundo a própria Ucrânia, de ataques que vão acontecer de junho para frente, e a grande prova disso são os exercícios militares que estão planejados para acontecer no segundo semestre entre Belarus e Rússia, que supostamente, segundo Alexander Lukashenko e Putin, são apenas exercícios de defesa, em meio a uma OTAN que cada vez mais se expande para o leste europeu. Só que, claro, o Zelensky alega que, na verdade, isso só está sendo feito porque esses exércitos estão se mobilizando para uma futura agressão contra os ucranianos. E aí, galera, quem será que tá certo, hein? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos também o Trump garantindo que ele não ficou muito feliz quando ele viu o Putin lançando mísseis contra Kiev, principalmente contra áreas civis. Ele falou isso em meio a uma entrevista que aconteceu, né, no território americano, em que basicamente ele falou, dentre outras questões, né, que se não fosse por ele, pelo Trump, o Putin, ele tem certeza que gostaria de tomar o país inteiro da Ucrânia. Então ele sabe que ele, governo Trump, foi o responsável pela Rússia não avançar para mais territórios. Segundo, claro, o Trump, né?
Mas ele alega que, mesmo assim, ele acredita que o Putin esteja de fato querendo a paz. Não porque o Putin é uma boa pessoa ou coisa que valha, mas porque ele confia nas palavras do Putin e porque sabe que o Putin tem boas relações com o Trump e não vai querer atacar a Ucrânia em meio a uma possível parceria dos ucranianos com os Estados Unidos. Até porque, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, o acordo de minerais entre Ucrânia e Estados Unidos deve sair ainda hoje. Quais são as condições? Não sabemos, porque até então a Ucrânia não vinha assinando porque ela considerava as condições muito abusivas. E de fato eram, né? Ia ter a formação de uma espécie de fundo, e esse fundo, metade do recurso para a Ucrânia, metade para os Estados Unidos. Mas o fundo teria uma administração mútua dos dois países, mas com 3 representantes dos Estados Unidos e 2 ucranianos. Ou seja, os americanos mandam no fundo. Além de tudo, a Ucrânia só poderia começar a tirar dinheiro desse fundo quando toda a dívida contraída pela Ucrânia junto aos Estados Unidos para fornecer, para começar, para sustentar a guerra fosse paga. Qual que é esse valor? É 100 bilhões de dólares? É 200 bilhões? É 300 bilhões? Não sabemos. Mas imagina se for, sei lá, nem que seja 150 bilhões. Imagina o tanto de mineral terra rara que vai ter que ser explorado para ficar na casa dos 150 bilhões para pagar os Estados Unidos, e enquanto isso corriam juros de 4% em cima do valor da dívida, além do que os americanos poderiam brecar ou vetar explorações caso os Estados Unidos não quisessem explorar aquelas reservas minerais. Então, por exemplo, tem um local aqui de terras raras. As empresas americanas teriam preferência na licitação, mas caso elas não quisessem, vai ser colocado para o mundo. Uma empresa chinesa ganhou. Os americanos poderiam vetar porque consideram que a China não é eventualmente confiável. Ou seja, praticamente, era ceder o território aí, pelo menos as áreas minerais, para os americanos. Deve sair um acordo. Quais as condições? Quando sair, prometo aí que eu trago novidades para vocês aqui no canal. Belezinha, pessoal? Enquanto isso, tivemos também a Estônia, a partir do seu chefe de governo, colocando que o seu país, que é um país báltico, pertencia à antiga União Soviética e é hoje um dos principais inimigos diplomáticos. Principalmente porque depois dos anos 90, anos 2000, toda essa região ingressou economicamente para a União Europeia e militarmente para a OTAN, hoje vê a Rússia como um inimigo diplomático e inimigo geopolítico. A Estônia garantiu que está disposta a fazer parte da coalizão dos dispostos. Para quem não sabe, a coalição de dispostos é uma série de agremiações, uma série de países que começaram a estabelecer reuniões para discutir o envio de tropas para a Ucrânia. A gente tem a confirmação que a França está disposta a mandar cerca de 10 mil militares e os britânicos um número muito parecido. Pelo que a coalizão dos dispostos vem falado, a intenção é mandar no total pelo menos 25 mil. Se for 10 mil do Reino Unido, 10 mil da França, faltam 5 mil ou 10 mil, enfim, de outros territórios, e a Estônia parece disposta. Poxa, professor, mas não tem outros países? Então, a Itália já negou, a Espanha já negou, a gente tem alguns outros países também, que já negaram participação, como, por exemplo, a própria Polônia, e a Alemanha, que agora com Friedrich Merz também não tem uma certeza absoluta. Aparentemente, ele está muito mais disposta, a Alemanha, a enviar equipamentos e até recursos financeiros do que exatamente militares para o campo de batalha. Enquanto isso, nos Estados Unidos, notícia preocupante para o governo Trump, hein? Nós tivemos a prévia, na verdade, o resultado do PIB americano, e o PIB caiu 0,3%. O Produto Interno Bruto americano caiu 0,3%. O governo Trump fala que não tem nenhum problema. Ontem ele fez o seu discurso de 100 dias e colocou que a era de ouro dos Estados Unidos está chegando, que grande parte dos problemas são culpa do governo Biden, da questão da imigração, da questão da desregulamentação e do desbalanceamento comercial que atinge os Estados Unidos nos últimos anos. Mas é fato que os dados eles são preocupantes, até por conta dos motivos que levaram a esses dados. A previsão do mercado, porque claro, ano passado os Estados Unidos ele cresceu 2,8% e no último trimestre do ano passado tinha crescido 2,4%. Nossa, professor, então saiu de 2,4% para menos 0,3%. Não é exatamente assim que você faz o cálculo, porque uma coisa é eu comparar o final de um ano, outra coisa é o começo do ano. São propostas diferentes, feriados diferentes, poderes de consumos da população diferente. Então, geralmente, você faz uma projeção com o que foi no ano anterior, no mesmo período, Claro que também tem vários outros fatores que podem influenciar.
Dessa vez, o principal impacto está relacionado às importações. Os Estados Unidos tiveram um aumento de 41,3% das importações e um aumento só de 1,8% das exportações. Isso representou, só essa balança comercial, menos 4,83% do PIB. E por que será que aumentou em 41% as importações americanas? Porque o Trump, em meio a essa guerra comercial, a prática de tarifas, é claro que as empresas, os consumidores, enfim, pensaram, deixa eu começar a importar produtos antes que as tarifas passem de fato a valer e encareça o custo, né? A importação de insumos, a importação de produtos. Então, isso causou um pânico, um medo generalizado que desbalanceou ainda mais a balança comercial. Para vocês terem uma noção, né, dos dados que eles vêm apresentando, hoje a gente teve uma queda de confiança do mercado consumidor, que é a menor nos últimos 5 anos. Cara, os últimos 5 anos era ano de pandemia, então o mercado consumidor hoje só está um pouco mais confiante que na época da pandemia. Para uma sociedade que é tão consumista, vocês entendem o que o pânico no mercado consumidor gera? Cara, mercado consumidor sou eu, sou você, a população em geral. Se eu tô com medo, por exemplo, imagina que eu tenho a previsão de fazer um novo negócio, né? Nossa, eu vou criar a minha empresa, a Ricardos Globo, que vai produzir os melhores globos terrestres. Vocês entendem que se eu tô com medo, eu falar, mas será que eu vou abrir minha indústria agora? Porque talvez o insumo fique mais caro, os americanos estão comprando briga com vários países, eu não abro a minha indústria. Se eu não abro a minha indústria, eu não gero valor, eu não gero emprego, eu não pago meus impostos. Se tem menos pessoas empregadas, são menos pessoas consumindo. Então, uma das coisas que o governo Trump vai ter que convencer é a população americana a voltar a ter confiança. Ainda mais uma sociedade americana que, de novo, é tão baseada no consumo e tão baseada no crédito. O medo de consumo é um dos fatores que podem vir a gerar recessão e essa queda de fato do PIB. Outro ponto importante, o governo americano, ele vem reduzindo os gastos públicos. E aí, de novo, cara, tem os seus méritos, tem os seus deméritos, depende muito da sua ideia, né, a sua preferência de política econômica. Mas esse modelo em que o Estado reduz os gastos públicos e gasta menos, isso também é natural que gere uma queda do PIB. Porque se o Estado gasta menos, faz menos obras públicas, menos gastos, coloca menos dinheiro em circulação. Então isso também gera uma queda de PIB nos Estados Unidos. Mas outros dados, como por exemplo a desaceleração na criação de empregos e a inflação que ainda continua alta e muito possivelmente não vai fazer com que o Fed consiga baixar a taxa de juros, que poderia incentivar o comércio, também é uma grande preocupação. O governo Trump falou que não tem motivos para se preocupar e colocou ali, né, no seu Truth Social. Esse é o mercado de ações do Biden. Eu só assumi no dia 20 de janeiro. As tarifas começarão a valer em breve. As empresas hoje estão se mudando para os Estados Unidos e o nosso país prosperará. Mas temos que nos livrar do excesso de governo Biden. Sejam pacientes. E aí a mídia americana até começou a comparar algumas publicações, né? Porque assim que o Trump entrou, com viés muito mais liberal, tudo tal, as empresas americanas dispararam. Ele falou, tá vendo? Isso é o efeito do governo Trump. Aí agora, né, com as tarifas... não. Isso, na verdade, é um reflexo do governo Biden. Então, as coisas que são positivas... Todo governo faz isso, né? Mas as coisas que são positivas, ele alega que é mérito do seu governo. Os pontos negativos, claro, ainda é resquício de um governo Biden. Para vocês terem uma noção das preocupações que rodeiam o governo Trump, ele vem garantindo que a sua política tarifária é a melhor saída para o governo americano e que é uma resposta estrutural. Até falei para vocês que ele tem um plano de isentar pessoas que ganham até $200 mil por ano, colocando as tarifas estrangeiras como responsáveis por não gerar um déficit na economia americana. Mas, segundo a mídia estatal chinesa, a gente já teve o Trump hoje telefonando para a China, para o Xi Jinping, para começar uma renegociação das tarifas. Como eu sempre falo, as narrativas são diferentes. O Trump fala que é mentira, imagina. Quem telefonou para a gente é o Xi Jinping. O Xi Jinping fala que, né, e a China nunca telefonou e que não procura e que está disposta a fazer um acordo, desde que os americanos se mobilizem e procurem os chineses. Segundo a China agora, é o Trump que procurou os chineses. Professor, mas essa queda, essa desaceleração da economia, isso não pode prejudicar o Trump? Isso já vem prejudicando. Eu trouxe para vocês ontem que, completando 100 dias de mandato, ele tem a pior avaliação dos últimos 60, 80 anos em relação aos primeiros 100 dias de todos os presidentes aí dos Estados Unidos.
Óbvio que isso pega mal para o governo Trump. O Trump falou que na verdade não. O que acontece é que os institutos de pesquisa, que colocam ele com 38, 40, 42% de aprovação, na verdade só perguntam para quem é democrata. Por isso que os números deles estão distorcidos, maquiados. Na verdade, a sua popularidade deve estar em torno de uns 70% ou 60%, segundo, claro, o governo Trump. E aí, pessoal, você acredita no Trump? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também os chineses anunciando algumas questões importantes acerca do seu mercado interno. Porque, óbvio, professor, mas a China está sendo prejudicada numa guerra comercial? O mundo inteiro está sendo prejudicado por uma guerra comercial. A China, então, que lembrando, não está com uma situação tão confortável assim. Vinha passando por uma desaceleração da economia, uma crise do mercado imobiliário, que é um setor super importante da economia chinesa, e tendo o mercado de consumo fraco, se comparado aos outros países, estava tentando aquecer o seu mercado interno para solucionar. Poxa, tem 1,4 bilhão de pessoas, vamos fazer essa galera consumir. Mas não faz parte muito da própria cultura, da própria sociedade chinesa, essa prática do consumo, do crédito, como mais faz parte, por exemplo, da sociedade americana. Então, Xi Jinping, a China estava fazendo políticas de estímulo ao consumo. Poxa, com uma guerra comercial impactando até em 245% a economia chinesa, claro que isso gera preocupações. Até por isso, a China, por meio do seu parlamento, segundo a agência estatal chinesa, aprovou uma nova lei, a Lei de Promoção à Iniciativa Privada. A lei fala que a iniciativa privada é força vital para o avanço no estilo chinês, uma base fundamental para o desenvolvimento de alta qualidade e uma força importante para transformar a China em uma potência socialista moderna e realizar o grande rejuvenescimento da nação. Poxa, professor, mas como assim? Então a China fala que ela é um modelo socialista? Que modelo socialista é esse, né? Que incentiva a propriedade privada. Como eu já trouxe para vocês algumas vezes, a China ela tem um modelo bem próprio de socialismo que eles chamam de socialismo de mercado. É um modelo chinês de estrutura política e econômica que eu diria que começou a ficar mais próximo do que é hoje no governo Deng Xiaoping. E aí eu faço deles as minhas palavras, as minhas palavras a dele, né? Para explicar para vocês como que é esse modelo chinês. Quando foi perguntado, poxa, mas o Deng Xiaoping, a gente tem hoje uma China que está atraindo investimento, poxa, isso é um capitalismo ou é um socialismo? E aí ele falou, não interessa a cor do gato. O que interessa é que o gato caça o rato. Só entende nada. Não interessa do que você quer chamar. Ah, é socialismo de mercado, é capitalismo de Estado. O que interessa é que essa confluência, essa joint venture entre o Estado e a iniciativa privada vai promover o crescimento econômico da China. Hoje nós temos a iniciativa privada na China sendo responsável por 50% dos impostos pagos, 60% da produção econômica e 70% da inovação tecnológica. Poxa, galera, o DeepSeek, por exemplo, a inteligência artificial, faz parte da iniciativa privada. Claro que com grande apoio do Estado, é um modelo chinês de apoio à iniciativa privada. E hoje, a China sabe que precisa de recursos para incentivar o mercado interno e agora com essa nova proposta vai fazer com que o Estado e também as instituições financeiras desenvolvam produtos e serviços financeiros adaptados à economia privada, aumentando o crédito e incentivando o consumo. Ou seja, é um modelo chinês em que iniciativa privada e iniciativa pública pensa no desenvolvimento econômico, tecnológico e social da China. Claro que isso representa altos gastos públicos. Será que o plano chinês, galera, vai dar certo? Para finalizar, tivemos também notícias importantes relacionadas ao Paquistão, que em uma declaração importante e preocupante colocou, isso porque já faz cerca de umas 18 horas, 20 horas mais ou menos, enquanto eu gravo para vocês, que a Índia, segundo a inteligência do Paquistão, tem planos de ataque para as próximas 24 ou 36 horas. Para vocês terem uma noção do que vem acontecendo, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, cancelou a visita que varia ao dia da vitória da Rússia, porque muito possivelmente nessa próxima semana, nos próximos dias, teremos grandes novidades em relação à tensão entre Índia e Paquistão. A gente já discutiu aqui bastante, mas tudo isso vem acontecendo porque na região da Caxemira indiana rolou um atentado.
A Índia alega que isso, se não foi causado, pelo menos foi incentivado pelo Paquistão e anunciou o corte do fornecimento de água, das águas do rio Indo. O Paquistão considerou isso como uma atitude de guerra e rompeu relações comerciais, relações diplomáticas, expulsou os indianos que ali viviam e hoje a gente tem uma militarização ainda maior do que já existia na fronteira. Vale lembrar que Índia e Paquistão são dois países que dispõem sim de armamento nuclear, bem como a China, que também tem um pedacinho do território da Caxemira. Ou seja, infelizmente devemos ter notícias mais importantes nos próximos dias acerca de uma incursão ou algum tipo de intervenção militar. E para finalizar, pessoal, o Irã anunciou uma notícia importante. Em meio às negociações de um novo acordo nuclear com os Estados Unidos e aparentemente uma paralisação das conversas, com o Irã falando que não estava muito animado, o Trump também falando que não estava muito animado, o Irã anunciou uma nova reunião, que vai acontecer agora nesse sábado em Roma, que vai ser uma reunião também indireta com a presença do Omã como representante nas comunicações entre Estados Unidos e Irã, numa tentativa de um novo acordo nuclear. E antes disso, na sexta-feira, o Irã vai se reunir muito possivelmente com França, Alemanha e Reino Unido, que junto com Estados Unidos, China e Rússia, faziam parte do acordo nuclear Estados Unidos-Irã lá de 2015, que tá para vencer agora em outubro. Mas também, convenhamos, ninguém liga mais, né? Porque os Estados Unidos abandonou, o Irã também não respeita mais o limite de enriquecimento de urânio. E em meio a essas tentativas de negociações e ameaças constantes de que Israel pode atacar o programa nuclear, que o Trump falou que se não sair um acordo, até ajuda Israel a fazer algum tipo de ataque contra o Irã, teremos uma nova reunião no sábado, que pode abrir um pretexto, um prenúncio de um acordo entre Irã e Estados Unidos. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.